tarde a todos, né? Obrigada pela ficarem, para a gente poder estudar juntos. E eu sempre começo... Microfone. Nossa, gente, eu falo tão alto. Obrigada a vocês. Então, boa tarde novamente. Obrigada por ficarem aqui bem na hora do almoço, para que a gente possa efetivar o pedido do nosso codificador Allan Kardec, quando ele nos convoca, dizendo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, a nossa posição aqui é a posição de estudantes, uma posição muito confortável, porque enquanto a gente está estudando, a gente está ciente das nossas dificuldades, nós estamos com espaço aberto para a colocação das nossas dúvidas e estamos com uma esperança plena de resolução dessas dúvidas, o que é ótimo. Então, quando a equipe nos convidou para a defesa desse tema, eu, de primeiro momento, eu pensei assim: gente, mas vou falar de família de novo, né? Até a Isabel estava ali comentando: senhor, eu lembro que você falou isso e aquilo, porque eu falo muito de família, né? Eu tenho um PhD em família por circunstâncias reencarnatórias, né? Porque esse currículo, que já vai extenso aí pelo tempo de vida, ele é pequeno em relação a um currículo pessoal reencarnatório, que é uma família muito grande. Muitos filhos, muitos netos. Então, um grupo, uma comunidade familiar muito grande que gira em torno da minha pessoa e que me dá as condições de interagir com os meus erros, com os meus acertos e aprendendo. Então, eu falei: bom, família é algo que não tem jeito da gente desvalorizar, né? A família é, pela sociologia, a célula da sociedade. Mas, pela doutrina dos espíritos, a gente vai ver que isso se amplia, porque, no entendimento geral, o que a gente percebe é que a doutrina dos espíritos é uma grande lente de aumento, não é? Ela, colocada sobre os critérios humanos, ela amplia de uma forma que possa caber, então, o espírito. Então, o título que me foi sugerido é esse aqui, né? Oh, desculpe. Onde que foi o sinalzinho? Aqui. O título é esse: o plano divino da família, educação e espiritualidade. Mas eu resolvi colocar em letras grandes essa questão da família e da maturidade, para a gente ver se a gente consegue alcançar esse objetivo aqui, tá bom? Então, assim como os frutos de uma árvore precisam de tempo para amadurecer, assim cada indivíduo obedece às leis da evolução. Então, nesse estudo, nós vamos usar muito, viu, Carlos? A gente vai usar muitos exemplos da natureza, observação da natureza e algumas metáforas. Uma metáfora que a gente vai usar o tempo todo é da árvore, para a gente ver se a gente consegue entender essas questões do amadurecimento. A família é a praça de nossos reencontros. Reencontramos nossas afinidades e recuperamos nosso material de aprendizado no ponto em que o deixamos até a resolução harmônica de nosso desafio íntimo. Então, quando a gente está no plano espiritual, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, a gente tem que combinar um endereço, não tem? Não é assim que a gente faz com os amigos? Hoje a gente vai lá para Divinópolis, onde é que a gente vai encontrar? Encontra lá na lanchonete, vamos encontrar lá na faculdade, vamos encontrar lá no centro espírita, vamos encontrar... Onde que a gente vai encontrar? Então, se isso acontece como critério humano, muito mais como critério espiritual. Então, nós precisamos de um endereço, que eu chamo de endereço cósmico,
que é um endereço de reencontro. E é na família que esse reencontro vai se dar. Muito provavelmente, reencontro. E também, possivelmente, encontro. Pode ser que a gente esteja encontrando alguém num papel novo naquela família. Mas, em geral, e aí a gente vai ver isso no livro Pensamento e Vida, nós vamos nos reencontrar no ponto em que deixamos os nossos pares, né? Até que a resolução harmônica do nosso desafio íntimo se dê. E é importante a gente frisar, gente, essa questão das afinidades, né? Por quê? A palavra afinidade, ela tem um cunho positivo. A gente fala afinidade, a gente pensa uma coisa boa, né? Mas não é bem assim, não, tá? A afinidade é só uma atração. É uma atração espiritual e magnética, mas ela não necessariamente é uma atração por uma coisa boa. Se alguém aqui virar e falar assim, aqui ó, acabando esse negócio aqui, nós vamos ali para aquele bar e a gente vai tirar o atraso, porque não é possível, 2 dias aqui, 3 dias ouvindo, sem parar, não, vamos lá, porque afinal de contas a gente é humano. E 2, 3, 4, 5 pessoas, estou usando só uma hipótese, viu gente? Isso não vai acontecer aqui não. Mas se levantar e for com essa pessoa que faz o convite, nós estamos diante de uma afinidade. Concordam? Isso é uma afinidade. Então, quando a doutrina afirma, e a gente observa, que nós nos reunimos por afinidade, a gente tem aquele alívio, né? Ah, que coisa boa. Eu vou me reencontrar com os meus afins, né? Mas não é bem assim não, né? Porque às vezes as nossas afinidades estão afinadas com projetos e propósitos que não são os mais nobres, tá? Mas também, por outro lado, estão afinizados com esses projetos nobres. Então a gente vem dentro dessa situação para recuperar o que, gente? Olha aqui, o nosso material de aprendizado. Então é como se a gente deixasse, ontem mesmo, eu deixei com a Sônia, minha pasta, alguns livros, falei, Sônia, guarda para mim, para não ter que levar isso para o hotel. Né? Então é o meu material de aprendizado, tá certo? Então eu reencarno e vou pegar aqui, onde que está o meu material que eu deixei aí? E esse material vai estar invariavelmente na nossa família. Primeiro a família, e está lá em Conduta Espírita, André Luiz, Psicografia do Chico, né? Como é que você quer reformar o mundo se você não consegue conviver com os 10 elementos da sua família? No meu caso seria um pouco mais, gente, eles são 26, mas tudo bem, né? É a questão de que primeiro eu me faço aqui para depois ir para lá, tá bom? Então, continuando. A maturidade se processa dentro do tempo, mas esse tempo é o tempo de cada indivíduo. O tempo é um fenômeno físico, mas é também subjetivo. Então, isso aqui está posta, essa tese espiritual, social, familiar está colocada, mas nós vamos depender de um fator chamado tempo, né? É o tempo reencarnatório, é o tempo da evolução. E embora a gente saiba que o tempo, ele é o tempo de cada um, e que é também um fenômeno físico, né? Quando eu olho no relógio, eu estou transformando o tempo num fenômeno físico, tá certo? Se alguém estiver precisando fazer alguma coisa com mais rapidez, o tempo de 10 minutos numa fila é muito longo. Mas se alguém estiver esperando ali na fila, porque vai fazer uma cirurgia da qual está temeroso, 10 minutos é curto demais. Então, esse tempo é um tempo subjetivo. Vai daí que o tempo reencarnatório obedece também esses 2 vetores. Ele é, ao mesmo tempo, objetivo e subjetivo. Vamos caminhar aqui para ver se a gente chega juntos onde eu estou querendo. Então, Cronos, na Grécia, né, denominado
Cronos, o deus do tempo. Tem vários nomes, né? Kairos, Cronos, a expressão tempus fugit, cronológico, sincrônico, todas essas expressões que nos acompanham no dia a dia, elas têm origem no fenômeno temporal. Então, está lá, né? Reinando absoluto o tempo, bem no centro do universo. Está aí uma representação desse Deus, né? Interessante que é uma ampulheta, né, gente? É uma ampulheta. Então, quando a gente renasce, a gente recebe uma ampulheta. Ela está cheia, né? Aí vai escoando, escoando, escoando. Acabou, acabou. Acabou, né? Diz a história que Maria Antonieta rogava mais um dia de vida. Apenas mais um dia de vida, mas ela não obteve. Tá? Então, o tempo, nesse sentido, ele é inexorável. Vejam lá, está lá a ampulheta que todos nós recebemos quando chegamos. E a questão do tempus fugit, né? Então ele vai desmanchando na nossa frente e a gente vai vendo o tempo reencarnatório escoando, ele vai passando, ele vai se desfazendo, mas ele não vai se desfazendo, a gente espera que ele não se desfaça numa poeira estéril, mas que isso aqui sejam limalhas de algo muito precioso, como se esse relógio fosse de ouro puro, e que à medida que esse tempo vai se desfazendo, ele vai soltando, então, todas essas riquezas que significam a nossa experiência. Então, o que seria a maturidade? Embora no nosso desenvolvimento biológico, o nosso desenvolvimento biológico se faça dentro do tempo, caracterizando o fenômeno do envelhecimento do corpo físico, que é a passagem dos anos, isso, infelizmente, não traduz maturidade. Então, nós, mulheres que estamos aqui na última moda de cabelo branco, né? As minhas parceiras corajosas, e os homens também, às vezes exibindo uma cabelo já completamente prateada, a gente olha e tem uma primeira impressão física da aparência que estamos diante de uma pessoa amadurecida, mas nem sempre, porque o fenômeno da maturidade, ele não obedece, ele não se traduz simplesmente pela passagem do tempo. E aí a gente vai ver que a maturidade e a imaturidade, elas estão presentes o tempo todo num diálogo existencial. Obedecendo, então, a características individuais. Opa, só um minutinho. Características individuais e o contexto ambiental. Tá? Então, tudo depende do tempo para acontecer. Vamos tocar para frente para vocês entenderem o que isso vai ter a ver com a família. Vocês devem estar se perguntando, gente, mas onde que o senhor vai com isso, né? Então me aguardem, fiquem comigo que nós vamos chegar num lugar comum. Então, o processo de amadurecer depende de quê? Primeiro, a gente precisa definir o que é processo, tá? Então, o processo é tudo que começa de um jeito, acaba de outro e depende do tempo. Vamos dar alguns exemplos? Processo reencarnatório, concorda? Começa de um jeito, acaba de outro e depende do tempo. Processo pedagógico, né? Eu não consigo aprender por osmose, não é isso? Cheguei, pus o livro assim, dormi em cima do livro, aprendi tudo. Não, eu vou ter que ralar, não é assim? Não, aqui. Vou ter que ficar ali, formei, mas ainda tem residência, depois tem isso, depois tem aquilo, tem curso de especialização, e tem não sei o quê, não sei o quê. Se nós somos espíritas,
mais afeiçoados nós somos ainda a esse processo pedagógico, porque o espírita, ele, sincero, ele é principalmente, como a gente começou dizendo, um estudante. Pedagógico, terapêutico, um processo terapêutico. Nossa, eu fui no médico um dia, sarei. Não preciso voltar lá. Não, aquele homem é mágico, eu acho que ele é espírita, né? Não é assim. Não é assim. Nós vamos precisar, então, dialogar, ter um diálogo existencial entre aquilo que eu vou buscar e a minha ação para que o resultado se dê. Então, vejam vocês que lá na família também, nós vamos precisar obedecer esse mesmo princípio, que é um princípio vital. Afinal de contas, nós temos aqui também as questões botânicas, né? Então, uma fruta, ela não nasce madura. Ela precisa das condições de tempo, de espaço, de sol, de vento. Se é barreira, então, né? E se é uma parreira plantada para dar um bom vinho, nossa, gente, olha, eu estava lendo, até a temperatura do vento, vejam bem, posso vai longe, né? A temperatura do vento, ela altera o processo de maturidade daquela uva, que depois vai dar lá para o conhecer o sabor diferenciado do vinho que vai ser feito com aquela uva. Vejam vocês que é tudo muito, né, entremeado. Por quê, gente? Porque a rigor, amadurecer é transformar o ácido em açúcar. Concorda? Então é isso. Começa lá, ó, verdinho, vai avermelhando, no caso do tomate, até virar algo bem maduro. Um processo. E nós, no nosso processo reencarnatório, será que a gente já chega assim, docinho? O que vocês acham? Mansinhos, docinhos, tenros, macinhos, fofinhos. Hein? Quem tem coragem, né? Quem tem coragem de dizer? Ou a gente chega e muitas vezes permanece aquele limão azedo, né? Outras vezes, um limão tão azedo que chega a amargar. E tem essa expressão em Minas, né? Nó, fulano é duro de amargar, né? Então, quer dizer, não amadureceu. Esse amargor, né? Esse azedo é a falta do quê? Do amadurecimento. E como será que isso se manifesta nas nossas relações no seio da família? Todo mundo é docinho dentro de casa. Né? Como é que é? Vamos pensando aí, gente. Então, a família também, ela é uma árvore, né? Composta por indivíduos em processo de amadurecimento. Então, nós temos ali uma árvore familiar, que está plantada no solo dos nossos valores, tá? Os valores são valores móveis, tá vendo? São cubinhos aqui que eles respiram entre si. Por quê? Porque os valores se atualizam. E valor também obedece àquela mesma regra que a gente colocou anteriormente para as afinidades. Os valores são neutros. Sabia disso? Sabia que o valor é neutro? Então, por exemplo, alguém que quer fomentar uma guerra, para ela aquele valor é o valor principal. Importantíssimo, né? Fazer uma guerra. Então aquele valor, ela deu a ele o colorido do seu mundo íntimo. Agora, aquela pessoa que quer descobrir uma vacina, aquela pessoa que quer descobrir uma terapêutica para o autismo, ela também está movida por um valor. Então, naquela hora, aquele valor tornou-se um valor positivado. Né? Todas as pessoas do mundo, mesmo aquelas que a gente considera marginais, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão definidas por fazer o mal, elas têm uma escala de valores, elas têm uma ética, concordam? É uma ética alterada, mas ela existe. Ela tem um código, ela tem uma maneira
de fazer as coisas. Então, esses valores, voltamos aqui, dessa árvore familiar, precisam ser valores bem escolhidos. Valores que a gente vai chamar valores de sustentação. E esses valores de sustentação são muito interessantes, porque eles, ao mesmo tempo que eles nos sustentam, a todos dessa árvore familiar, eles também são por nós sustentados, porque eles precisam ser regados, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser apreciados e observados. Então, a família é essa árvore, composta por indivíduos em processo de amadurecimento. Muitas vezes a gente espera que o pai ou que o vovô esteja completamente amadurecido, mas acontece que a gente não tem, ou não tinha, até assistir esse estudo dessa manhã, a visão espiritual de que nós aportamos nessa praça de reencontro que é a família, no ponto em que nós a deixamos. Não significa que a gente fez aquela conquista suficiente. Podemos até afirmar que não mesmo, né, gente? Porque se a gente já tivesse feito essa conquista, a gente não estava retornando para aquele mesmo ponto onde a gente deixamos. Então, estamos todos precisando reorganizar os nossos valores familiares, principalmente olhando os membros da família à nossa volta, com esse olhar mais esclarecido. Porque senão a gente vai começar a exigir de uns e de outros aquilo que eles ainda não têm para dar. E muitas vezes a gente exige aquilo que a gente também não tem para dar, não é? Então, gente, a gente vai lembrar com a Hermínio Miranda, no seu livro de mesmo título, que os nossos filhos são espíritos. Né? Eu acho que alguns livros não precisavam ter nada escrito dentro, viu? Bastava a capa e o título, né? Porque esse título aqui, ele é absolutamente reflexivo. Né? Nossos filhos são espíritos. Ponto. Não abre para discussão. É isso. Então, como espíritos, eles têm aquela liberdade dentro do tempo do amadurecimento. Assim como também nós chamamos a nós e entendemos que nós também temos essa mesma liberdade de amadurecimento dentro do processo. Então, como é que a gente testa a maturidade? Quer que pule esse slide ou vocês vão encarar comigo? Vamos lá. A gente testa a maturidade da gente em situações que são chamadas pela psicologia de situações limite. Tá? Então, é isso mesmo, situações limite. Daquele ponto para ali, alguma coisa vai acontecer de diferente. Então, é o limite. E quantos de nós na nossa vida não temos as situações limite, né, gente? Todos nós. Ninguém foge dessa aula. Então, as frustrações de nossos desejos, né? O afastamento de entes queridos pelo desencarne, pelo abandono, as separações, as mágoas ou ausência de perdão entre cônjuges, entre filhos, entre amigos, tudo isso são situações de limite. Naquela hora ali, eu vou ter que definir onde que eu estou, como é que está o meu nível de maturidade. Ou eu vou lá e mato a pessoa, como eu tenho vontade, espontaneamente, ou eu vou, a gente já ouviu isso hoje de manhã, ou eu vou usar todos os recursos que eu adquiri no meu processo reencarnatório, que eu adquiri no meu processo de reencontro com aquele grupo de atividades, para fazer diferente. Então, essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. Outra questão são as injustiças, né? Ninguém está vivendo isso agora, tá? Ninguém, né? Ninguém. Pois é, as injustiças. Eu coloquei assim, entre aspas, porque aquilo que a gente vê do ponto de vista social, do ponto de vista da propedêutica médica, do ponto de vista, nós vamos falar hoje de tarde sobre as questões oncológicas, né? Então a gente recebe lá uma criança de 3 anos com câncer, né? Mas que injustiça! Ou então uma senhora, paciente nossa, com 82 anos, me aparece com câncer de mama. Essas alturas do campeonato, nem hormônio não tem circulando ali mais, né?
A gente pensa que injustiça. Ou então as questões sociais, que nós estamos aí, nadando dentro delas. Né? Que injustiça. Tudo isso são o quê? Situações limite, testes para a nossa maturidade. Conflitos éticos. Né? Faço aborto ou não faço? Né? Hoje aí, a gente ouvindo a criancinha, o bebezinho lá, o ultrassom mostrando alterações dos 2 ventrículos. Gente, como é que faz? Né? Cuida? Não cuida? Enfim, eu estou falando de coisas assim muito grosseiras, mas tem nuances éticas que levam a gente a conflitos muito sérios, não é? Muito sérios. O adoecimento físico com instalação de diagnósticos graves. Então, tudo, e aqui essa lista iria toda a vida. Mas tudo isso é teste para a nossa maturidade, não se esqueça. Faz a prova direitinho. Como é que a gente fala com os meninos da gente? Presta atenção, lê a pergunta 2 vezes, né? Responde com calma. Levou o lápis? Levou o computador? O racha está boa? Faz direitinho. Vamos fazer direitinho, porque nós estamos aqui submetidos a esse processo. Continuando no testar da nossa maturidade, nós precisamos entender que existe um fenômeno existencial cotidiano, que é o nosso estar presente. Vocês querem ver uma coisa? Um exemplo simples. Aqui, quantos de nós estamos realmente presentes? Porque presentificar-se é levar a nossa consciência comprometida para aquilo que nós estamos fazendo. Né? Quantas vezes, e isso é sabedoria popular, gente? A gente fala isso dentro de casa. Aqui, fulano, você está presente, eu estou dormindo. Fulano, você está aí só de corpo presente, você não está falando nada. Você não vai oferecer ajuda, não? Você está só de corpo presente. Fulano veio almoçar, o que ele trouxe? A boca. Então, até que ponto nós estamos presentes no ato da reencarnação? Até que ponto nós estamos comprometidos com o objetivo que nos trouxe aqui? Sabe por quê, gente? A vida, na escola de ética, é assim. Nós temos 2 valores que são absolutos. Só 2. O primeiro é Deus, e o segundo é vida. Ou vida e Deus, como quiserem. Eles são absolutamente da mesma magnitude. Então, a partir desses 2 valores absolutos, tudo mais vai se relativizar. Não é? Então, estar presente é dar à vida um valor absoluto. Sabe aquela história de vou guardar aquele vestido para aquele dia da missa de não sei quem? Isso não existe mais, né? Porque a gente já entendeu com o compositor nosso compatriota que o melhor lugar é aqui e agora, né? Então, vamos ver o que a doutrina fala disso. Porque o reencarnar, ele é diferente do encarnar. Né? O reencarnar é a oportunidade da tomada de um novo corpo, de um novo veículo físico, mas o encarnar, evidentemente, ter consciência da oportunidade recebida, é esse estar presente. É o agir em acordo com o programa reencarnatório, impresso na consciência. E aí, se a gente for ler a pergunta 621 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o que ele vai nos dizer? Onde está escrita a consciência? Onde está escrita a lei de Deus? Entreguei a cola, né? Onde está escrita a consciência? Ele responde simplesmente: a lei de Deus. É porque Deus e vida é tudo a mesma coisa, acabei de falar. Então, a gente vê que a gente tem impresso em nós, na nossa consciência, a lei divina. Então, não temos mais a possibilidade de nos justificar com aquelas expressões de eu não sabia, mas ninguém me contou, mas eu não sei, mas ninguém me avisou. Por quê? Porque aqui
aquilo que nós precisamos para nos sair bem, independente dos títulos e das formações religiosas, já está impresso em mim. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Tá? E mais, nós também já ouvimos isso na abertura, mas vale a pena repetir. Ainda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo Homem de Bem, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende por domar as suas más inclinações. Reconhece-se, presta atenção nesse verbo, o verdadeiro espírita, olha o adjetivo. Por qual conduta? Pelos esforços que empreende. Então a gente é um grande empreendedor da nossa própria maturidade. A gente é um empreendedor da nossa própria evolução dentro do tempo. E por domar as suas más inclinações. Aqui, numa figura de época, que era realmente o tempo dos cavalos, das charretes e tudo mais, e que os cavalos tinham que ser domados. E a gente vai ver no Evangelho, de quando em quando, essas expressões de ter que domar, né, inclusive o homem velho. E eu digo, não matem o homem velho, por favor, a gente precisa dele, tá? A gente precisa das experiências dele e a gente precisa se transformar a partir dele. Então não mata, mas vamos usar o material que ele nos dá para compor um homem novo. Então o processo é esse. E viver com gratidão um momento evolutivo, né? Saiba agradecer, é uma exortação de Maria Dolores. Saiba agradecer. Então, o serviço do bem é uma forma de gratidão. Ontem nós recebemos um convite tardio aí, ninguém vai entender o que foi. Recebemos um convite tardio e por circunstâncias X, Y e Z, que ninguém vai entender aqui também, nós viemos direto dos nossos trabalhos para cá, e aí a gente não teve tempo de fazer uma refeição, não paramos na estrada nem nada, então chegamos aqui daquele jeito, igual aqueles retirantes mesmo, quando chega na terra, né? Tudo morto de fome, tudo daquele jeito. E aí recebemos um convite, depois que vocês forem embora, vocês vão fazer mais isso, mais aquilo, mas é rápido, nós vamos ali, não sei aonde, porque tem uma tarefazinha lá. Aí um olhou para mim, o outro, eu olhei para o outro olhou para mim, nós não temos coragem de dizer não, né? Recebidos de braços abertos, recebidos com tanto carinho, recebidos com tanta confiança, como que a gente vai dizer não? Então, isso é uma situação pontual. Agora, imaginem vocês, se você pega esses pontos que compõem o nosso tempo reencarnatório e você atribui a cada ponto desse o mesmo valor, e você pega esse conceito e leva para dentro da família, vocês vão entender, espero que sim, por que eu estou falando dessa história toda. Ok? Que bom que tem umas cabecinhas fazendo assim. Então, vamos lá. Então, não acabou. Testando o nosso nível de maturidade, né? E aqui eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu aprendi na minha mais tenra formação doutrinária através de um amigo muito querido, já desencarnado, que talvez alguns aqui conheçam, o seu Virgílio Pedro de Almeida, que foi um dos primeiros diretores do Hospital André Luiz. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na minha adolescência e ser guiada por ele por alguns maravilhosos anos em que nós estivemos juntos. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades e nessas circunstâncias. Se me mantenho na certeza de que não sou anônimo diante da lei divina, se não deixo a peteca cair, né? Mantendo a minha autoestima. Ele me dizia assim, minha filha, não deixa a peteca cair, no chão é muito mais difícil da gente pegar. Agora, imagina um jogo de peteca, né? Você tem que ir lá, é muito pior que tênis, gente, muito pior que tênis, porque a raquete do tênis é maiorzinha, a peteca é a mão da gente, né? E você tem que ir, tem que voltar, mas ele falava, avó, não deixa a peteca cair, peteca no chão é pior de pegar. Então, essa peteca, a gente, nesse jogo da vida, bem-humorado, né? Grato, nós vamos entender que é a nossa autoestima.
E se eu coloco a boca no trombone, ou seja, se eu compartilho dúvida dentro dos limites do bom senso, sem transferir responsabilidades, mas sem ter a pretensão de tudo resolver sozinho, né? Gente, mas eu estava passando uma hora aperto, foram uns dias terríveis por mim. Mas por que você não me falou? Não, o problema é meu, eu resolvo sozinho, eu sei, você já tem os seus problemas. Isso, muitas vezes, pode ser uma indulgência. Mas, conhecendo a gente do jeito que a gente conhece, a maioria das vezes é uma certa pretensão, né? De que eu vou dar conta de tudo sozinho. Então eu deixo aqueles recursos que foram amealhados ao longo do tempo sem uso. E aí eu vou entrar num processo de extremar as situações, porque quando eu não faço uso, significa que eu estou fazendo abuso de uma outra conduta. Percebe? O estado de uso daquilo que eu amealhei é importante para evitar os extremos do desuso ou do abuso. Né? Então, existe uma dança aí, uma dança da vida. Então, se eu já consigo viver cada dia valorizando o meu tempo, me organizando dentro dele, está tudo com 3 pontinhos, né, gente? Então, significa que eu já estou podendo ser presença. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Como é que está o nosso tempo? Para saber se eu posso contar um caso. 15 minutos. Eu vou contar um casinho para vocês. Vou citar um nome, porque é um nome nobre e que todo mundo vai receber aqui com carinho, tenho certeza. Todo mundo aqui já leu, conhece, já ouviu falar de Adélia Prado, né? Nossa queridíssima poetisa mineira. Pois é. E eu sou tiete da Adélia Prado. Fiz uma monografiazinha a respeito da obra dela e em Belo Horizonte, sempre que há oportunidade, que ela está por lá e eu fico sabendo, eu vou assistir. E estava acontecendo uma semana de filosofia, teologia, qualquer coisa assim, numa igreja católica, perto lá do meu consultório. E a minha neta, que estuda no colégio lá próximo, falou: vovó, a Adélia Prado vai estar aqui. E você não quer ir? Eu falei: não, lógico que eu vou, né? E, enfim, o que eu quero contar para vocês é o seguinte: eu cheguei lá mais cedo, porque terminei o consultório mais cedo, vamos supor que seria para 7 horas da noite, eu cheguei lá umas 6h10, tá? Cheguei, porque o auditório estava ainda assim obscurecido, e não tinha ninguém no auditório. Eu falei: oba, é hoje. Sentar lá na primeira fila, no gargarejo, vou tirar foto à vontade, porque eu sou coordenadora de uma oficina de estudos sobre as energias do feminino e eu queria levar para as minhas alunas esses registros. E tinha até comprado um livro da Adélia, porque eu queria que eu fotografasse essa coisa toda de quem está tietando, né? E sentei lá e fiquei testando a minha máquina para ver se o ângulo estava bom. E tudo na penumbra, tudo quieto. De repente, eu senti assim, uma energia, eu senti alguma coisa me chamando lá no fundo do auditório. Um auditório maior do que esse, o dobro desse. Lá no fundo do auditório eu vi um vulto. Falei: nossa, estou pagando mau mico aqui, eu estou sambando aqui na frente desse palco e tem alguém, deve ser da organização lá atrás, né? Aí eu olhei bem para a pessoa, não reconhecia, eu não conheço nem os filhos, gente, de longe, tá? Tem poucos. Aí olhei e falei: gente, que interessante, não sei o que será. De repente, eu fui colhendo uma informação daquele vulto que estava lá atrás. Será possível que aquela é a Adélia Prado? Será que ela chegou tão cedinho assim? Estou achando que é ela. E fui me encaminhando, assim, em câmera lenta, sabe? Timidamente, fui me dirigindo lá para aquele último lugar onde ela estava. Evidentemente era ela. Quando eu me aproximei dela, ela achou que eu era da organização. E falou comigo assim: minha filha, você veio me buscar?
Onde que é para eu sentar? Aí eu falei, não, Adélia, eu não vim te buscar, não, eu vim te ver. É mesmo, minha filha, senta aqui. Gente, eu ganhei 20 minutos de conversa íntima com a Adélia Prado, com direito a foto, com direito a dedicatória no livro, com direito a beijo na bochecha, com direito a abraço, com direito a tudo que eu jamais podia imaginar, pela presença dela. A presença dela lá no cantinho, no escurinho, me chamou. Isso é ser presente. Isso é estar presente. Isso é ser presença, que é maior ainda do que estar presente. É a síntese do estar presente, é ser presença. Então, sabe aquelas pessoas que não precisam dizer nada? Lá no cantinho onde elas se encontram, elas irradiam tudo que elas são. Eu falo que é como um perfume bom, né? Um perfume bom não tem jeito. Você sente. Você sente. Então, dentro da família, nós precisaríamos tentar, ouvindo esse convite aqui, sermos presença. Né? Presença. Onde estivermos lá, lavando um prato, ou digitando um texto importantíssimo, ou buscando um menino na escola, ou assoando o nariz do outro, ou cortando a unha do outro, ou exigindo que o outro coma mais um pouco porque não comeu nada hoje, ou que pare, desligue lá o tablet, onde eu estiver, né? Ou na relação conjugal, até fazendo mais um menino, né? Que eu seja presença, que eu leve comigo a importância de estar vivo, a importância da minha encarnação, e essa gratidão que vai me fazer, né? Atender o convite 11 horas da noite, entendeu? Então, modificar para melhor o ambiente onde você se encontra aqui e agora. Estar atento para as ilusões da forma, pois o simples pode ser profundo e o complexo superficial. Quer um exemplo? Não é bem complexo, né? A gente assenta e fala, Jesus Cristo, faz o que agora? Né? Mas vocês vejam que o simples pode ser muito profundo, né? Muito profundo. Então a gente precisa estar atento, na minha relação com o filho, na minha relação conjugal, na minha relação com meu irmão, com meu avô, seja quem for, eu preciso estar atento para não tornar mais complexo. Porque uma coisa é a complexidade, outra coisa é a riqueza. Diferente, né? E atentar para aquilo que é profundamente simples, os olhares que se encontram, as mãos que se tocam, o mesmo pão compartilhado. Né? Então, ser presença, né? Eu vou deixar isso para lá, viu, gente? Porque senão eu não vou vencer aqui, não. É muita coisa para estar presente, tá vendo? Então, entender que viver é banal, né? Todos realizamos atos comezinhos próprios da nossa humanidade. Um levanta, escova o dente, vai ao banheiro, deixa roupa, vai trabalhar, enfrenta o trânsito. Né? O que dá sentido à vida é justamente a minha presença, que se identifica com a minha maturidade. Então, eu não sou um simples observador, eu sou um ser atento e participante. Eu faço a diferença, se não para o outro, para eu mesmo, dignificando o meu viver. Lembrar sempre que o que é enorme para mim é diminuto para o poder divino. Porque tem isso também. Ai, eu vou viajar para a Europa. Nossa, que coisa fantástica, que coisa imensa. Não, mas para Deus isso é só me pegar assim, né? E me pôr em outro lugar. Ou então eu vou fazer um curso, não, meu Deus, isso é imenso. Não, para os poderes divinos, essa coisa do grande e do pequeno não existe por causa desse absolutismo do amor de Deus, da presença de Deus e da vida, com toda a sua fenomenologia.
Então, o crescimento precisa de tempo, só quem tiver paciência consigo mesmo, quem souber esperar, colherá os frutos do seu amadurecimento. A gente, às vezes, tem muito pouca paciência com a gente, né? Paciência é a ciência da paz. E aí tem a ver com os nossos adoecimentos. Porque a nossa falta de paciência, a nossa irritabilidade conosco mesmo, a nossa desesperança diante dos nossos poucos progressos, que às vezes são muito grandes aos olhos da espiritualidade, faz com que a gente crie um campo energético propício a muitos adoecimentos. E os bons exemplos garantem a colheita dos frutos amadurecidos, né? Porque uma casa sem oração, por exemplo, é como uma casa sem telhado, aberta, exposta a todas as tempestades do céu. É muito importante que seja uma família moderna, né? A mãe usa azul, o pai usa rosa, super modernos, né? Aqui, provavelmente, uma família americana, com aquele hábito de agradecer o alimento, que devia ser nosso também, né? Devia ser nosso, por que não? Agradecer o alimento antes de tocar no próprio alimento, porque isso é todo um símbolo, né? A menininha está rindo aqui, ai meu Deus, esse negócio macabro. Mas enfim, é uma atitude de gratidão que a gente possa ter. Não precisa ser um rito, né, gente? Mas eu estou falando da atitude. Então, isso é um valor de sustentação enorme, porque uma casa sem telhado não adianta casa linda, maravilhosa, cheia de objetos de arte, né? É preciso que ela tenha telhado, e o telhado é a nossa cobertura espiritual. E por quê? Porque a família é a escola da vida, né? As melhores coisas da vida são de graça. Concorda? Então, os abraços, né? Sorrisos, os amigos, os beijos, dormir, as boas lembranças, as risadas, o amor, estão tudo dentro da família. Isso tudo é de graça, já nos foi dado. Basta que a gente aproveite. E nós estamos confiantes nas promessas que nos foram feitas, né? Mas, entre elas, que nós colheremos a 100 por 1, né? O nosso esforço é muito premiado, muito potencializado pela misericórdia divina. Então, a colheita é muito farta, né? Olha, imagina bem que alguém plantou um pé de maçã, repara aqui, né? Não dá nem para contar a quantidade de maçã. Você imagina a lavoura inteira com os pés de maçã. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha, se a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, a gente sempre fica com medinho quando a gente vê essa frase, daquele frisinho na barriga, ai, estou perdido. Não, mas aqui a gente podia olhar com outros olhos, né? Porque ao bom trabalhador o salário da paz. Então, se eu semeio um trabalho positivo, um trabalho interno, um trabalho com consequências externas, eu vou receber o salário da paz. Então, nós somos confiantes nessas promessas, né? Então, teremos a colheita dos bons frutos. E aparece aqui uma nova árvore, né, que está em Efésios. Tá? Então, nós temos o amor lá no alto, a paz, a alegria, que são os valores maiores, né? A amabilidade, a doçura, a mansidão, que é a paciência, a fidelidade, que começa conosco, está aqui bem perto do tronco, né? Porque a gente precisa ser fiel, né? O domínio próprio, a bondade, e assim vamos compondo essa árvore da vida. Então, as colheitas fartas serão sempre divididas, porque o Senhor da vinha, ele age dessa forma, né? Nós temos a labuta do campo, né? Todo mundo junto ali, com o peso nas costas, deve ser muito cedo, e a gente tem aqui a resultante, que são os bons frutos, e no final de contas a gente vai dividir, não é isso? A mesa será farta. Mundo em regeneração. Cuidar da família. Árvore da vida planetária. Muito obrigada, viu, gente? Nós, então, vamos às perguntas, né?
tímidos hoje, o que é isso? É fome? Ah, eu sei. Muito bem. A gente explica muito bem que ninguém nem confia, né, cara? Eu sei o que que faz. Bom, eu queria passar a palavra para o Carlos, que ela parece que eu estava com menos fome. Quando fizeram algumas perguntas a mais, ele vai responder. Então, fiquem com o Carlos mais um pouquinho. Primeira pergunta, existe relação de fato da formação de vínculo no primeiro ano de vida com o desenvolvimento do autismo? E outra que vem junto, se existir o investimento no vínculo mãe-bebê, pode ser o caminho da solução do autismo? Bom, eu acho que essa pergunta vem de uma crença que, no meu ponto de vista, e acredito que realmente não tem fundamento, acho que, se não me engano, na década de 60, uma coisa assim, existia uma crença da mãe geladeira desse termo, né? E, assim, muita gente vinculada à ciência, né, psicólogos, médicos, atribuíam a causa do autismo como sendo o cuidado da mãe, com a ausência dele. Então, essa era a colocação, a expressão científica da época. Então, tem livros que falam sobre isso. Então, isso aí, vocês imaginam a culpa que era incutida numa mãe numa situação dessa, né? É assustador, né? Uma ignorância gigante, né? Então, na realidade, a causa como a gente vê, não é, e hoje a ciência mostra isso, né? Não existe uma causa específica, única, pouco se sabe das causas, né? E não tem como afirmar uma coisa assim. São teorias psicológicas muito sem fundamento, na realidade. Então, foi uma forçação de barra, isso que eu acho que foi, com consequências desastrosas, imagino, né? Imagina uma mãe ouvir isso aqui, né? Isso é que eu entendi a pergunta, né? Eu estou lembrando dessa questão da mãe geladeira, né? Eu acho que o termo é esse mesmo, mãe resfriada, né? Acho que é isso. Mãe geladeira mesmo, né? Então, não tem nada de informação do ponto de vista espiritual sobre isso, né? Acho que a espiritualidade, mesmo com delicadeza, falaria algo nesse sentido. Do ponto de vista científico também não tem fundamento, né? Agora, o caminho para a solução do autismo, sim, não só investimento do vínculo da mãe do bebê, né? Porque aqui é o maior amor possível na Terra, né? É o melhor exercício, o melhor aprendizado do amor, sendo a paternidade, a maternidade, né? E aí eu não vejo só a mãe, não, eu vejo o pai também, né? Porque tem muitos pais que são mães, né? Né? Então, eu acho que esse é o caminho da solução, sim, né? Eu acho que é o exercício do amor que o Chico falou lá com aquele médico que levou um menino, levou o paciente, levou a família, todo mundo para o Chico fazer alguma coisa. Então, acho que é o caminho, né? É uma das possibilidades. A outra pergunta é: a que você atribuiria um aumento significativo de casos de transtorno do espectro autista diagnosticados na atualidade? Eu acho que são dois fatores importantes. O primeiro é o aumento do instrumento diagnóstico, né? Isso tem acontecido muito com um tanto de problema de saúde, né? De doenças, melhor dizendo. Então, as pessoas têm mais acesso a avaliações médicas, psicológicas, psiquiátricas, e isso tem sido feito com mais cuidado. Então, o diagnóstico, existe um aumento do reconhecimento do adoecimento nas comunidades, através do instrumento diagnóstico, né? De toda a propedêutica e tudo. E do avanço, né? Também, o que se pensava ser uma coisa é outra. E aí, entrava na conta de outra doença, agora é autismo. Então, já se viu que a coisa ampliou. E a outra coisa é essa consideração do espectro autista, né? Porque ele engloba vários quadros dentro do autismo, né? Então tem se dado mais atenção para essa questão. Esse é, na realidade, um dos fatores, né? O outro, eu acho que é a questão, do ponto de vista da nossa realidade na Terra mesmo, né? Aí vem a questão espiritual, né? Por assim dizer.
o momento que nós estamos atravessando e as possibilidades reencarnatórias, essas encarnações compulsórias, elas têm aumentado, né? Então, como uma última chance, num monte de casos, não diria até das doenças apenas, mas de adoecimentos sociais, né? Você vê tanta coisa no mundo, assim. O André falava mais cedo, a gente vê uma notícia e congela a barriga, né? É só notícia ruim, né? Então, assim, tem um lado bom da notícia ruim, que aquilo ali é o que o jornalismo vende, né? Então, assim, recomendação é que ninguém veja aquilo, né? Aquilo não é o mundo, né? Você assiste uma notícia ruim e aquilo está ali, né? Como se fosse a realidade total. É só uma parte muito manchada, né? Mas na realidade tem acontecido muita coisa preocupante mesmo, né? Lógico, seria uma alienação muito grande dizer que está tudo bem, né? Na Terra está tudo ótimo, não tem as injustiças, né? Está tudo ótimo. Mas eu acho que vem essa realidade espiritual. A espiritualidade já vem dizendo isso há muito, que a reencarnação nessas situações complicadas, né? Até como última chance, antes que a coisa se regenere e tudo. Então, eu acho que tem um boom de reencarnações nesse sentido também, né? Eu acho que são os dois lados. Fica difícil de mencionar o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas é mais ou menos isso. Eu imagino, né? Com dor no coração, mas o que a gente pode fazer, né? Nós já estamos avançados na hora. A gente agradece profundamente aos Carlos, ao Alcione, que com muito carinho desempenharam seu papel.